Olá, crianças! Vamos dar início a mais uma aula de português. Abram seu livro na página de número 286. O texto que iremos realizar a leitura foi escrito em prosa, ou seja, dividido em parágrafos. Mas você lembra como encontramos os parágrafos? Observe. Veja esta linha aqui, onde está escrito morreram de rir. Ela está mais próxima da margem. Agora, vamos observar a linha que está acima dela. Não tinha o menor jeito. Observe que ela está mais afastada da margem. Então, essas linhas que aparecem mais afastadas da margem é onde nós encontramos os parágrafos. Agora, você vai pegar seu livro e vai fazer a numeração dos parágrafos junto comigo. Vamos lá? Já numeraram? Então, este texto tem 12 parágrafos. Estão todas as linhas numeradas, menos as que não fazem parte do parágrafo. Percebam. Esta linha que está mais próxima da margem, ela não é um parágrafo. Por isso, foi pulada a sua numeração. Agora, vamos iniciar a leitura e descobrir a qual gênero textual ele pertence, fábula ou poema. O macaco e o camelo. Numa reunião de bichos, um macaco se levantou e dançou. Fez grande sucesso. Como é engraçado! Como dança bem! E todos aplaudiram. Um camelo, com inveja, quis ganhar os mesmos elogios. Levantou-se e foi dançar. Não tinha o menor jeito. Embrulhou as 4 patas de tal maneira que os bichos morreram de rir. Mas que exibido! Por que ele nos ocupa com essas bobagens? E como o camelo insistia, perderam a paciência e acabaram por expulsá-lo da reunião. É perda de tempo invejar as qualidades dos outros. Cada um tem as suas. Hans Gantner, 12 Fábulas de Esopo. Já vimos que ele foi escrito em prosa. Está dividido em parágrafos. Então, não é um poema, pois poema é escrito em versos e estrofes. Agora, como saber se é uma fábula? Vamos relembrar o que são fábulas. Fábulas são histórias onde os personagens são animais e apresentam características dos seres humanos. Geralmente, o título da história vem com o nome dos personagens, lembra? E também, ao final do texto, há uma moral, que é um ensinamento ou uma lição que podemos tirar da história. Então, vamos lá. Vamos analisar os personagens desta história. O camelo e o macaco. São animais? São. Estão fazendo coisas que os seres humanos fazem? Sim. Então, já temos uma característica que diz que esse texto pode ser uma fábula. O título, O Macaco e o Camelo. Nesse título, está aparecendo o nome dos personagens da história? Sim. Então, mais uma característica que nos leva a afirmar que este texto é uma fábula. Tem uma moral? Tem. O último parágrafo do texto é uma moral, embora não venha escrito o nome, mas veja, é perda de tempo invejar as qualidades dos outros, cada um tem a sua. Ele está nos dizendo alguma coisa importante, que nós não devemos invejar as qualidades das outras pessoas, e cada um tem as suas qualidades, assim como cada um de nós temos os nossos defeitos. Eu não tenho que fazer o que o outro faz só para que as outras pessoas gostem de mim e nem para me exibir. Então, aí nós temos a moral. Podemos concluir que este texto é uma fábula? Sim,
Podemos. Nas fábulas, podemos destacar o título da história, onde geralmente aparece o nome dos personagens principais da história. Neste caso, o título da fábula é O Macaco e o Camelo, que são os dois personagens principais da história. E também podemos destacar a moral da história, que é uma lição ou ensinamento que o texto tenta nos passar. É perda de tempo invejar as qualidades dos outros, cada um tem as suas. Então é muito importante, toda vez que você fizer a leitura de uma fábula, você procurar, você conseguir identificar a moral. Se não vier o nome moral da história escrito antes da moral, você vai encontrá-la no último parágrafo do texto ou na última estrofe do texto, no caso de um poema.